Olá pessoal, tudo bem? Alguns de vocês já me conhecem, eu sou João Guerra, sou professor de História, sou candidato a vereador da cidade de Salvador, pelo PSOL, num partido novo, um partido jovem, contra a velha política. E estou aqui hoje com vocês para poder discutir algumas coisas sobre minha campanha, colocar sobre algumas questões da cidade de Salvador, apresentar para vocês nossa pauta, o que é que a gente pensa sobre os problemas que hoje estão afligindo nossa cidade. Bom, hoje o transporte público em Salvador é um problema que afeta toda a população, e em especial a nossa juventude, que precisa do transporte para poder se deslocar, seja para um evento cultural, seja para ir para a praia, e para estudar, trabalhar, fazer suas atividades cotidianas. O problema do transporte em Salvador é que a lógica está invertida. O transporte é um direito do cidadão e é tratado nessa cidade pura e exclusivamente como um negócio. As empresas têm um monopólio sobre esse serviço, que é direito de todos nós, direito de ir e vir, de livre trânsito por nossa cidade, nosso espaço de convivência, mas hoje o transporte em Salvador está só feito para poder justificar o lucro desses grandes empresários. E isso é um problema, porque o lucro nisso não pode ser essencial, tem que ser acidental. Tudo bem, os empresários vão ganhar dinheiro, mas a gente tem que saber qual é a margem de lucro que eles estão fazendo, quanto de que eles estão lucrando, essa passagem, o que é que ela significa, 2,80. A gente sabe que isso para uma família significa muito, uma família com 2, 3 filhos, que tem que pagar a escola, mesmo pagando meia entrada. Eles criaram esse Salvador Card, que só faz atrapalhar a nossa vida, porque uma coisa que é o direito do estudante, o direito de ir e vir, vira um negócio, o estudante tem que pagar antecipadamente sua passagem, E quando acaba, ele fica sem acesso a esse direito, ele fica pagando inteiro até que ele possa ir a um dos pontos para poder pagar novamente, fazer a recarga, sem contar que para tirar o Salvador Card, se você pede, você tem que pagar não sei quantas tarifas, isso vai onerando o orçamento da família. E a gente sabe que a qualidade que a gente enfrenta no nosso transporte, a gente anda, eu também ando de ônibus todos os dias, a gente sabe o que é que a gente encontra por aí. Então a gente tem que inverter essa lógica, o transporte tem que ser feito primeiro para garantir o direito do cidadão e o lucro das empresas vem depois. Por isso é que a gente defende o fim do Salvador Card e a implementação de uma política de passe livre para a juventude, que seja para poder ir para o seu evento cultural, de lazer, seja para ver um cinema, para pegar uma praia, e para estudar diariamente, seja para trabalhar, procurar um emprego, fazer um cursinho, o que quer que seja. É uma bandeira histórica da juventude, E a juventude, justamente, que quando se revolta, que vê esses desmandos que os empresários fazem controlando a Secretaria de Transporte da nossa cidade, quando se rebelam, fazem a revolta do Buzu, que foi um movimento onde a nossa juventude se rebelou justamente contra essa inversão que existe na lógica do que deve ser o transporte na nossa cidade. Bom, sobre a cultura de Salvador, a gente está sempre ouvindo falar muito da cultura de Salvador, que Salvador é rica culturalmente, mas a gente ainda tem muito por falar de Salvador. Salvador, ela é uma mina de talentos, ela é uma mina de cultura, mas infelizmente a gente não está sabendo dar valor a esse nosso tesouro. Nossa cultura está sendo desperdiçada, a nossa produção cultural não tem onde se exprimir, não tem onde se expressar. Hoje em dia, nossa juventude tão rica musicalmente, tão criativa, se quer tocar não tem espaço, se quer curtir um som, tem que ir para um grande evento, uma festa de camisa colorida, quando a gente sabe que não pode ser só isso. Eu não tenho nada contra esses eventos, é uma forma de diversão legítima, mas a gente precisa descentralizar. A gente não pode ficar todo mundo dependendo da mesma festa na nossa cidade. A gente precisa que a nossa juventude, que a nossa família, por exemplo, tenha acesso à cultura nos bairros, nas praças da cidade, que a nossa prefeitura fomente esses eventos culturais de pequeno porte, que dê vazão a essa produção cultural que está nos bairros, sejam os grupos de teatro de rua, sejam as bandas de hip hop, os grupos de hip hop que se formam na cidade, as nossas bandas, e também, por que não, a nossa cultura erudita. A gente na Universidade Federal da Bahia tem grupos de artistas de primeiro nível, de nível mundial. A gente tem uma orquestra sinfônica de altíssimo nível e que não se apresentam. Onde é que a gente vê a orquestra sinfônica tocando na Bahia? Então a gente quer fazer isso, a gente quer criar uma descentralização, a gente quer levar essa produção cultural que está sendo feita na nossa cidade para os bairros, e que a gente não tenha sempre que ficar refém dos teatros que estão no Rio Vermelho e no Campo Grande, não, de que tenha cada bairro o seu espaço para poder a nossa produção cultural se expressar. Educação, Eu gostaria de poder falar sorrindo, falar alegre, falar feliz sobre a situação da educação no nosso estado e mais especificamente da nossa cidade, que é o debate que a gente está travando aqui enquanto candidato a vereador.
Mas infelizmente eu sou professor de escola pública, né? Muitos de vocês estão ouvindo também estudaram ou estudam na escola pública, e a gente sabe a situação que a gente passa, né, no chão da escola, né? A situação, né, de estar numa sala que não está condicionada para a prática de ensino e aprendizagem, muitas vezes com calor insuportável, salas mofadas, com um pedaço de ventilador caindo, telhado despedaçado, né? E é uma pena que nós, né, professores e alunos, sobretudo, tenhamos que passar por essas situações. Em Salvador, mais da metade das escolas estão em imóveis que são alugados, não foram feitos, planejados para poder ser escolas. E isso reflete diretamente na situação, na qualidade da nossa educação, né? Outra coisa é a situação que se encontra os professores na nossa sociedade, na nossa cidade e no nosso estado. A gente passou por uma greve agora na rede estadual, que todo mundo acompanhou pela imprensa, né? No qual nosso governador, inclusive, cumpriu um papel, né, enfadonho, triste, né, na condução, não negociou com os professores, deixou os alunos com mais de 100 dias, foi truculento, né? Cortou o salário dos professores no primeiro momento, não negociou, não teve nenhum diálogo com a sociedade, né? Truculência, tratam a educação como um trampolim, e a gente precisa mudar essa realidade. Hoje, por exemplo, a questão do ensino, da primeira idade da criança. Hoje em Salvador, acho que cerca de 4 ou 5% de nossa população tem um atendimento adequado da creche. A gente tem que mudar essa realidade. O prefeito João Henrique devolveu mais de 100 milhões de reais, que era dinheiro que estava destinado para poder fazer não sei quantas creches na cidade, mais de 100 creches na cidade. Devolveu porque disse que não tinha onde fazer a creche. Pelo amor de Deus, vai devolver dinheiro que está destinado para fazer isso? A gente precisa garantir uma cobertura de 100% nessa cidade de creches, para poder as mães, sejam elas jovens ou em idade normal de ter filho, tenham condições de ir para o seu trabalho, de continuar estudando e seguindo sua vida, né? E a gente precisa melhorar a questão da educação. A gente precisa da educação de tempo integral, para poder a formação da nossa juventude ser integral também. Não seja só o currículo, só prestar o vestibular. Que a gente tenha, no turno oposto, uma educação cidadã, uma educação cívica, uma educação artística, de que a gente possa também dar esportes. A gente vai ter Olimpíada dentro de alguns anos no nosso Brasil, e não tem nenhum projeto de formação esportiva de peso na nossa cidade. Isso é uma pena, porque essas crianças, sem opção de cultura, sem opção de lazer, sem opção, né, de aprender um esporte, um ofício, vão acabar caindo muitas vezes na difícil, né, vida fácil do tráfico de drogas, né? E a gente precisa resolver esse problema. A gente precisa tratar a educação como uma prioridade. É a educação que dá perspectiva para a nossa população, que dá perspectiva para a nossa juventude. A educação precisa ser tratada como uma coisa séria, para que então, dentro de alguns anos, a gente possa falar sobre a situação de nossa educação, sorrindo, feliz, né, orgulhoso de viver em Salvador, de viver na Bahia. Então, pessoal, quero agradecer, né, o apoio que a gente está tendo, né, nas redes sociais, nas ruas, onde quer que a gente chegue, nossa campanha está sendo bem recebida. Nosso primeiro vídeo, o vídeo de apresentação da candidatura, em cerca de 15 dias já teve quase 1000 acessos. Isso mostra que Salvador está acreditando no nosso potencial de fazer a diferença. Então agradeço a todos vocês, peço que divulguem se gostar, né? Gostar do vídeo, gostar da nossa proposta, divulguem com os amigos, divulguem com a família. Nossa candidatura é uma candidatura jovem, independente, né? Depende do apoio de vocês para poder conseguir ter uma votação expressiva e conquistar um espaço de debate para a juventude na Câmara de Vereadores. Gostaria de convidar vocês também para conhecer nossa fanpage, né? Seguir a gente no Twitter e vamos para a guerra. A hora é essa. Obrigado aí.